Paz e luz. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça suas anotações e faça um bom comentário. Vamos falar acerca das punições na igreja. As disciplinas. Quando a pessoa disciplina um membro da igreja, disciplina um presbítero, um diácono, um pastor. Essa apostila ela foi elaborada para orientar como deve ser a disciplina na igreja, se deve haver disciplina na igreja. Vamos comentar, tá certo? Preste atenção. A igreja tem esse costume há muito tempo. Essa prática tem diminuído a cada dia. A prática de disciplinar crentes em supostos erros e pecados. Então essa prática ela é muito antiga. Quando o pastor, o líder cristão, ele utiliza a punição, ele disciplina aquele irmão, aquela irmã, por causa de alguma prática, de alguma coisa que vai em desacordo com a palavra de Deus. Porém, essa parte de disciplina, ela tem sido diminuída no passar dos dias. Algumas igrejas tradicionais ainda utilizam a disciplina como forma de manter a ordem da sua igreja e do seu povo. Mas essas práticas elas têm sido diminuídas e muito durante os dias atuais. Punições na igreja é bíblica, é benéfica, produz algum resultado, é necessária. Em qual situação devemos punir as pessoas? De que forma devemos punir estas pessoas? Ou seja, discipliná-las. Em qual pecado ou a igreja deve se manifestar e punir as pessoas? A disciplina pode ser aplicada ao seu critério, ou seja, você como líder, você tem um critério livre para disciplinar a sua igreja segundo a cultura e os costumes da sua denominação. Se for uma denominação grande, se for uma igreja pequena, onde você é o líder, aí fica a seu critério, sabendo que é uma faca de dois gumes. Usando também os critérios de sua denominação que você faz parte. Os critérios da denominação devem ser respeitados e utilizados para não gerar conflito entre a disciplina ministrada e a convenção ou a igreja que você participa. Ou seja, se você disciplinar uma pessoa sem utilizar o estatuto da sua igreja, você pode estar em desacordo com a igreja e depois estar gerando um problema com essa igreja, porque você não usou o estatuto, não usou o costume que aquela igreja utiliza para punir as pessoas. Observação que fazemos é a seguinte: levando em conta a situação atual, ninguém pode ser levado ao vexame, nem ao ridículo, com o risco da igreja e do pastor ser processado. Então, antigamente, os pastores disciplinavam as pessoas no púlpito. E alguns deles ainda costumavam disciplinar as pessoas na Santa Ceia. Na Santa Ceia, eles puxavam um caderno e diziam: fulano, ciclano, beltrano, fulano, tal, está disciplinado. Ciclano é porque usou batom. Fulano é porque usou calça comprida. Ciclano foi disciplinado porque assistiu televisão. Era mais ou menos essa a prática que nós, igreja, praticávamos na época. E essas punições, a maioria delas não eram por pecados, mas por quebra de costumes e conceitos da época, que nós respeitamos. Hoje mudou. Ninguém pode fazer isso. Se você tiver de punir algum membro da sua igreja, você deve punir em silêncio, no seu escritório, de uma forma que não exponha esta pessoa ao ridículo, que não exponha aquela pessoa à igreja, porque esta pessoa, ela pode processar a igreja por ter humilhado ela perante as pessoas. Ciclano perdeu a virgindade, fulano acabou o casamento. Não precisa. Chama em secreto, chama em oculto e fala, conversa com essa pessoa. E se for motivo de disciplina, disciplina essa pessoa sem dizer o que foi que aconteceu, o que deixou de acontecer ou o que aconteceu. A igreja deverá ordenar, ou seja, disciplinar sem escândalo. O escândalo não acaba com o pecado, apenas divulga
ele para as demais pessoas. Então alguém caiu em pecado na igreja. Pelo fato de você dizer na frente, no púlpito, para todo mundo ver que aquele fulano pecou, que eles foram pecadores e tudo mais, não faz com que esse pecado deixe de existir, não. O que acontece? Esse pecado será divulgado, será uma propaganda muito grande desse pecado. E eu já vi casos de, em uma igreja, uma pessoa ser disciplinada por um determinado tipo de pecado, e em breve, ou seja, em poucos meses, muitas pessoas caírem no mesmo pecado. Aquelas pessoas que se admiraram, oh meu Deus, que coisa horrível. Meses depois, muitos deles caíram em pecado. Seria uma coisa psicológica ou uma divulgação em massa de um pecado que deveria ser dito e afastado. Às vezes o que falta é educação. Existem alguns líderes que são mal educados. É exatamente isso. E acham que por espalhar fatos, jogar merda no ventilador, vai adiantar alguma coisa. Não adianta. Vai prejudicar. Vai prejudicar tanto a pessoa que errou, que vai ficar com vergonha e vai desaparecer daquele lugar, quanto aqueles outros que vão ficar chocados. Então, se o caso for muito grave e não puder ser tratado com disciplina, você pede para a pessoa se afastar. Afaste-se. Para outra igreja, com calma, com espírito de sabedoria. A pessoa ou as pessoas que estiverem em desarmonia, em desacordo com a palavra de Deus, devem ser chamadas em particular e orientadas a sair dos seus defeitos, sem espalhafatos, sem gritarias. A questão da punição, da disciplina, é muito difícil. Não pense que é fácil, não. É muito difícil mesmo. O obreiro fica entre punir, sem expor a pessoa ao ridículo, e deixar a pessoa de forma deixar a pessoa da forma que se encontra. Então ele fica numa dificuldade. Se ele deixar aquela pessoa daquela forma, pode ser um erro. E se punir também pode ser. Então não é fácil, não é muito fácil não, viu? O obreiro fica entre punir e deixar a pessoa do jeito que está. Você pode tratar do caso sem punir abertamente, se não houver escândalo. Se houver escândalo, a postura deve ser outra. Se houver escândalo, o pastor terá duas opções. Primeiro, disciplinar, e segundo, expulsar. Sem também fazer aquele espanto todo. Nas duas questões, o comportamento do acusado, ou seja, do pecador, conta muito. Pois se essa pessoa for humilde, receber a instrução e tiver o coração para mudar, aí a ação deve ser pensada. Se a pessoa for orgulhosa, não aceito isso não é assim não, aí a atitude deve ser outra. Erros bobos não devem ser punidos com disciplinas. Eles devem ser orientados, chamar a atenção. Olha, vocês estão errando, deixa de meninice, deixa de bobagem, rapaz. Olha, aí daquela. Não precisa lá, 3 meses, 5 meses, 10 meses. Você não pode nem pegar no microfone, você só pode entrar na igreja. Porque você é uma coisa boba, bestinha, isso prejudica demais. Porque gera uma confusão muito grande, desnecessária. Se o fato for constrangedor, não se deve ser mencionado de forma alguma e de jeito algum. Isso chama-se educação espiritual. Deve-se evitar datas para não gerar expectativa, ou seja, você daqui a 4 meses, você está punido, daqui a 4 não precisa. Se você punir, você está punido, vocês vão passar alguns meses punidos. Depois eu chamo vocês de novo à comunhão. Porque se você disser as datas, às vezes você, na metade das datas, acha que aquilo já foi suficiente. Lá vai você quebrar a sua palavra. Ou se você disser 1 mês e notar que 1 mês não foi suficiente, lá vai aumentar a punição. Então, o melhor é não dizer as datas. Olha, vou disciplinar vocês aqui por alguns meses e vou ficar analisando o caso.
Vou ficar observando vocês. E conforme seja, chamarei vocês à comunhão novamente. Deve-se evitar datas. Alguns casos não precisa de afastamento. Ninguém precisa ser exposto ao ridículo. Ou seja, em muitos casos, uma boa conversa resolve tudo. É evitar punir pessoas. É evitar confusão na igreja. Deus te abençoe e use de sabedoria. Deus vai te dar muita sabedoria. Amém.